Uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo, ela não custa um salário mínimo para você. Então, exemplo, uma empregada que ganha 1.621, né, que é o salário mínimo vigente atual, ela não custa para você 1.621. Então, nesse vídeo eu quero te explicar para você entender de uma maneira completa, né, as despesas que você vai ter, os custos que você vai ter de registrar um empregado. Por que é muito importante? Porque muitas das vezes você acaba não registrando, fala, não vou registrar porque é muito caro os custos, e aí você está correndo um risco muito grande, porque ela tem direito, né, dessa diferença que você não vai pagar para ela. Porque não é só o salário, ela tem direito a férias, direito a 13º, direito aos encargos, e aí se você não paga, todo mês você vai criando um passivo futuro. O que é um passivo futuro? Literalmente é uma dívida hoje, que você não paga, mas você vai pagar lá na frente, porque um processo judicial ele vai cobrar os últimos 5 anos. Então, será que vale a pena você correr todo esse risco, né, e pagar esse imposto? Então, nesse vídeo você vai entender todas as diferenças e quanto que custa, beleza? Eu sou Aldo, CEO da AC Contabilidade Digital, sou especialista em empregadas domésticas, a gente faz o serviço de registro de empregada para você, se você não quer correr o risco. Mas, Aldo, eu não quero pagar você. Eu tenho um curso que eu ensino de maneira completa, que tem grupo de dúvidas, suporte, modelos de contratos, então você não vai correr risco nenhum, um valor muito barato. O link está aqui na descrição do vídeo e bora para o conteúdo. Então vamos lá, quanto que custa realmente registrar um empregado em 2026? Então muita gente olha apenas pro salário, né? Ah, é só o salário? Não é só o salário. No final do mês tem muita coisa, tá? Então a gente vai usar, por exemplo, o salário mínimo vigente. Mas lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo em outro ano, né? O salário mínimo vai ser um pouquinho maior, mas a princípio vai continuar a mesma coisa, os encargos, não vai mudar nada, tá? Então dá pra você assistir esse vídeo mesmo que seja em 2027, tá? 28, tá bom? Porque ele é o princípio dos cálculos, as alíquotas, só vai mudar um pouquinho a mais o valor. Então vamos lá. Então, primeira coisa, você não pode pagar menos que um salário mínimo, tá? Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, beleza? Então se você tiver uma empregada trabalhando 8 horas e ganhando menos salário mínimo, está errado, você vai estar criando um passivo futuro aí, você vai receber um processo, vai ter que pagar essa diferença. Ah, ela pode trabalhar metade, ela trabalha só 4 horas, pode ser meio salário mínimo? Pode ser proporcional às horas que ela trabalha, beleza? Você tem que fazer a proporção, mas não pode ser menos que um salário mínimo, tá? Então vamos lá. Por exemplo, hoje uma empregada ganhando 1.621, o que você tem que pagar para ela? O INSS patronal. Então esse INSS patronal, só para você entender, não é descontado dela, esse INSS patronal é você que paga como empregador doméstico. Então é 8%. Você vai pagar para ajudar a Previdência a pagar um benefício para ela, você paga 8% de INSS, tá? Então você que paga esse INSS, sai do seu bolso, não tem nada a ver com o que desconta dela, eu vou explicar certinho. Então tem o INSS patronal, 8%, vai pegar 1.621 vezes 8 vai dar 129,68. Então isso aqui, INSS patronal sai do patrão. Então você vai pagar 129 todo mês de INSS patronal. Aí tem o seguro contra acidente de trabalho, que ele é 0,8. O que é esse seguro? Se ela sofre um acidente de trabalho, ela vai se afastar. Qual que é a particularidade do empregador doméstico? Desde o primeiro dia, o INSS tem a obrigação de pagar para ela, não é você. Diferente de uma empresa. A empresa, ela tem que pagar os primeiros 15 dias. O empregado doméstico, o acidente de trabalho, auxílio doença, o salário maternidade, quem paga desde o início é o INSS, tá? Então, existe esse seguro aqui já para ajudar a custear isso. Você vai pagar independente de se usar ou não, que é 0,8. Além do seu INSS patronal que sai de você, você vai pagar o FGTS, que é 8% sobre o salário, tá? Que você vai ver que é o mesmo valor. Então, é 8%, dá 129,68. Além desse FGTS, você vai pagar o FGTS rescisório, que é a multa dos 40%, só que você já vai pagar mensalmente. Então, quando você mandar embora, você não tem que pagar a multa depois. Já está incluso, né, mensalmente a multa. Como é que funciona esse depósito? Você vai pagar o FGTS, ele vai cair numa conta, os 8%, e a multa em outra. Por quê? Porque se ela pedir demissão, esses 3,2 ela não tem direito a sacar. Então, o FGTS, a Caixa Econômica tem que te devolver essa multa. Então, se ela pediu demissão, trabalhou 5 anos, então vai ser 5 anos vezes, né, vezes 12, vezes 5, quase 60 meses. Esse valor aqui, ela só vai ter direito se você mandar. Mas como ela pediu,
Ela não vai receber nem esse FGTS, nem isso aqui. Então isso aqui, a Caixa Econômica tem que te devolver. Então você faz um processinho, um pedido na Caixa, a Caixa te devolve esse valor, porque ela não tem direito. Beleza? Então, somando todos esses encargos, o FGTS patronal, seguro, contra acidente, FGTS, mais FGTS rescisório, dá um total de despesa por mês de R$ 324,20. Então, além do salário, todo mês você vai pagar esse valor aqui, R$ 324,20, tá? R$ 324,20. Só que tem que lembrar que no salário dela vai descontar o INSS dela para repassar para o governo. Então vai vir junto nessa guia, vai aumentar um pouquinho, mas vai vir junto nessa guia, beleza? Vamos lá, para a gente fazer mais completo. Isso aqui é os totais dos custos que você teria que ter? Não, muita gente não calcula, mas você tem o FGTS, o 13º e as férias para você colocar junto aqui. Que apesar de você não pagar junto, de uma vez só, férias e 13º, você paga mensalmente isso. E no final do ano você paga o 13º e no final do ano, quando der 12 meses, você paga as férias. Porém, você tem que calcular isso para ficar realmente você saber quanto que vai custar ter uma empregada. Então, beleza. Então, os encargos básicos que vai sair do seu bolso são 324 e agora a gente tem que calcular quanto de férias e 13º por mês você vai pagar. Beleza? Então, 13º, todo mês que passa, ela tem direito a 1/12. Então, como é que é feito esse cálculo? Você vai pegar os 1.621 e dividir por 12, que vai dar o valor, né, de 135,08. Então, quer dizer, todo mês que se passa, ela vai ganhando 135,08. Só que não é só isso, tá? Ela tem direito também das férias. Então, além do 13º, ela vai ter direito às férias. As férias é a mesma coisa, 1.621 dividido por 12, que vai dar o valor de 135,08. Só que as férias, além das férias, ela tem direito ao 1/3. O terço é nada mais, nada menos, você vai pegar, né, o 135,08 dividir por 3, que vai dar 45,03. Então ela vai ter direito a 135,08 de 13º, mais 135,08 de férias e mais 45,03 de 1/3. Então, se a gente for somar tudo, vai dar o valor de 315,19, que é o que está aqui, ó. Beleza? Estou fazendo aqui só para você entender. Então, no final do mês, se a gente for somar lá, tá? Aqui, ó, os 1.621 mais 324, que são os encargos, dá 1.945, que tá aqui, ó. 1.945, que é os encargos do mês, né, que são os impostos. Mais a previsão de férias e 13º e o terço, dá 315,19. Se a gente for somar tudo, dá 2.260,39. Então, quer dizer, a mulher não ganha 1.621, ela ganha 2.200, né, o total de despesa que você vai ter, né? Para registrar uma empregada doméstica é 2.260,39. Então, é muito importante, porque às vezes você acha que é só o salário e não. E se você deixar de pagar, se você paga só o salário, você está deixando de pagar quase R$600, né? Porque aqui, ó, que é 315 mais 324, dá quase R$650 de encargos. Essa é a diferença todo mês quando você não registra, que você vai pagar isso de forma retroativa. Por quê? Porque ela vai entrar com processo e você tem que pagar os últimos 5 anos. Então você pensa, vamos dizer que 650 vezes 10 meses são R$6.500. Só que no processo judicial tem os juros e multa, né? Os juros e multa. Então é muito importante que você paga isso mensalmente, tá? Para você não ter risco lá na frente, porque você vai ter que, isso aqui você vai ter que pagar, tá? Então, faça certinho, não corra esse risco, porque vai ser muito mais caro para você lá na frente, beleza? Se você quiser realmente aprender de maneira completa, entender tudo, eu tenho meu curso Amo Doméstica Descomplicado, onde eu ensino a registrar, contrato de experiências, horas extras, todos os direitos, tem suporte, grupo de dúvidas. O link está na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.